Bendita Hora, o melhor programa da tarde. Eu digo pra você, não tem pra ninguém, porque esse programa é bom demais. Procura, eu desafio você procurar em outra emissora ou qualquer lugar no Brasil e no mundo um programa mais inteligente e melhor do que esse. Não tem. Olha aqui, gente, recebendo os melhores, e vou dizer, eu sempre repito, você tem que saber que para participar do programa tem 2 critérios. Que seja inteligente, é porque vocês são, e que seja bonito. Pronto. A gente não traz gente feia nesse programa. Quando alguém fala, não consegui no programa, pode saber por quê. Olha, a gente está começando pro Brasil inteiro, ao vivo, pro Brasil inteiro aqui, Bendita Hora. E eu quero apresentar para você quem está com a gente aqui hoje, André Della Creche, o grande personal trainer, mas do André Della Creche, da Clínica Creche, André Della Creche, mas ele tem, eu vou mostrar para, olha o presente que ele trouxe aqui, olha aqui, sabe o que é isso aqui, ó? Tempero proteico, é whey protein com sabor churrasco. Não, ele trouxe pra mim. Não vem com... tudo assim. Tudo é... Chega aqui, as coisas tem... Ele treina. Olha lá, você treina nada, treina aqui. Olha lá, ó. Aqui, ó. Deixa eu falar. Isso aqui, né, André? Isso é um whey protein salgado, é uma inovação do mercado, né? Você coloca no feijão, coloca no... Olha que beleza. Pra acabar com aqueles whey protein enjoativo que tem. Que, nossa, mãe... É da ISN Nutrition. Né? Obrigado, André Della Creche. Tá aqui. Muito obrigado. Obrigado. Marcos Novaes, muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ter vindo, viu, participar com a gente aqui. O Marcos, ele é empresário de turismo ecológico, né? Olha que beleza, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Estamos numa pousada ecológica em Garatá, interior de São Paulo. Em Garatá? Isso. Olha que demais. Bioevoluir. Lá nós temos diversas... Bioevoluir? Bioevoluir, o nome da pousada. Que demais. Nós temos diversas técnicas ecológicas que quem se hospeda com a gente pode vivenciar na prática. E nela toda é ecológica. Nós geramos nossa energia, geramos nossa água, tratamos nossa água antes de devolver para o meio ambiente. Olha que demais. Geramos comida lá, então... Tudo. Isso sim é ecológico. Tudo de forma ecológica e respeitando a natureza. Olha que beleza. Energia solar? Temos energia solar também. Sim, geramos. Olha que demais. Um sistema híbrido diferente que a gente armazena parte da energia, parte a gente devolve para a companhia. Olha que interessante. É um sistema complexo que mesmo se faltar energia na elétrico, a gente consegue... Vocês têm lá a gente consegue suprir localmente ali e não deixar os hóspedes sem luz. Bioevoluir. Nós vamos querer saber mais, é muito interessante. E Garatá? Garatá, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Doutor Omar Miranda, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado, doutor. Omar, ele é especialista e intervencionista na dor crônica. Isso é uma das coisas que mais aflige, atinge e maltrata as pessoas. É quando você diz, eu tenho uma dor crônica, mas tem alívio porque o doutor está aqui. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, padre. Muito obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. E a doutora Janine Capobianco, não Capobianco, Capobianco, né, que é um oncologista geriátrico. Eu acho muito fantástico o que você faz, porque, na verdade, é uma fase da vida que a gente precisa tanto desse acolhimento e, principalmente, o paciente oncológico já precisa, o paciente idoso precisa mais ainda, né? Então, obrigado, viu? Que agradeço. Muito obrigado. Vamos ver as notícias aqui. Muito bem. Flexível demais. Por que a hipermobilidade pode causar dor crônica? Doutor, explica pra gente o que é hipermobilidade e por que ela causa essa dor crônica. Perfeito, padre. Assim, a hipermobilidade articular, antigamente o nome dela era frouxidão ligamentar, tá? Uma doença caracterizada por uma alteração na qualidade e na quantidade do colágeno no corpo. Ela se diagnostica inicialmente na infância e adolescência, tá? E, de fato, um dos primeiros sintomas que o paciente fala, que a criança ou o adolescente fala, é dor nas articulações. A mãe leva daqui para um pediatra, para outro, até que encontra o profissional. Esse é um sintoma, dor. Um sintoma, dor nas articulações. O fato de ser hipermobilidade significa que ela tem... aquela coisa que os contorcionistas têm, não é isso ou não? Mais ou menos assim. Tá? Quando a gente fala de hipermobilidade, mobilidade articular, é um assunto muito complexo dentro da medicina. Vou tentar ser tentar explicar de forma bem mais simples, tá?
A hipermobilidade articular, ela se manifesta através de dois grandes síndromes, que se chamam o síndrome de Marfan, tá? E o síndrome de Ehlers-Danlos. São nomes um pouquinho chatos. Sim. Cada um desses síndromes, eles têm suas características especiais, tá? Porém, também pode se manifestar de uma forma um tanto mais benigna e mais leve nas mulheres. Como que se manifesta? Quando o paciente é atendido por um profissional adequado, existem testes, diferentes testes. Por exemplo, aqui se chama o teste de Bechdel Score, no qual, após um exame físico muito bem realizado, o paciente apresenta realmente um aumento da amplitude dos movimentos. Tem gente que vira até o dedo aqui. Exatamente, aqui pode... Dá para mostrar aqui, Abid? Olha. Um teste clássico, se chama teste Score de Bechdel, tá? Score. Meu Jesus, estou vendo assim, que vai... Sei. Você pode solicitar também alguns outros exames para complementar, porém, quando o paciente se encaixa na parte mais benigna na doença, que pelo geral são mulheres, a hipermobilidade ou hiperflexibilidade, ela costuma diminuir conforme vai acontecendo a maturidade óssea. A hipermobilidade é uma doença, então? É uma doença. É uma doença? É uma doença. Olha. Se manifesta mais comumente nessas duas síndromes que eu falei, que cada uma tem suas características especiais, tá? E isso causa dor. Pode causar dor nas articulações, de fato. E a gente acha que é o contrário, né? O fato da pessoa ter muita mobilidade, a gente pensa assim, mas isso não tem dor, né? A pessoa não está sentindo dor, né? Então causa dor. Causa dor. Olha. Porque tem uma teoria muito importante, tá? Por que a hiperflexibilidade causa dor? Por uma diminuição da resistência das articulações, das estruturas que estão ao redor das articulações, tendões, ligamentos, por causa de eles já ter vamos supor assim, uma alteração na qualidade e a quantidade do colágeno. Um colágeno um pouquinho fraco, menos resistente. Colágeno que é fraco. Colágeno? Tem gente que vira o braço inteirinho, vira o braço. Então, isso é visto. Eu pensava que isso era uma qualidade, na verdade, uma doença, então. Sim, uma doença. Gente, e tem pessoas que fazem aqueles negócios de construcionismo que vira tudo, vira cabeça, vira coisa. Então, isso, na verdade, é um problema, então, na pessoa. Na grande maioria das vezes, sim, mas também com um treinamento. São pessoas especiais, né, que realmente se dedicam a isso. Mas é uma coisa que pode causar dor. Com absoluta certeza. Claro. E, na verdade, às vezes a pessoa, sem saber que tem hipermobilidade, ela pode sentir dores. Ela tem que fazer um exame para saber se ela tem. Tem que passar com o médico para fazer uma avaliação adequada, porém, não só são as articulações que podem estar envolvidas. Por exemplo, o colágeno é uma proteína importantíssima do corpo. Tá? De fato, uma das mais importantes que o corpo tem. Ele está presente nos vasos, nas válvulas do coração. Então, paciente que já tem um diagnóstico de hipermobilidade articular, ele precisa olhar o coração. Entendi. A gente precisa olhar os vasos sanguíneos, que predispõe a ter outras doenças. Porque se o colágeno ele é pobre nas articulações, ele também é pobre em outros lugares também. Exatamente, padre. Falou tudo. Exatamente. Nossa! Então, precisa de um acompanhamento horizontal. Gente, eu nunca imaginava que hipermobilidade, essa coisa da hipermobilidade pudesse ser uma doença. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Essa hipermobilidade, ela pode aumentar o risco de lesão de tecido muscular, do próprio ligamento, do tendão, por ter uma flexibilidade aumentada, podemos dizer assim? Pode. Pode aumentar o risco de, por exemplo, de ruptura, tá? Pelo fato de já ter uma alteração do colágeno, ser um tecido muito menos resistente. Pode aumentar, sim. Agora, vou lá fazer uma pergunta. Se a gente tem pouca mobilidade, significa que a gente tem bastante colágeno ou não tem nada a ver? Não tem muita relação. Eu já estou querendo. Eu sou totalmente travado. Eu não consigo chegar no. Eu não tenho mobilidade nenhuma. É alongamento também. Alongamento. Eu não faço alongamento. Já falei isso. Eu vou ter que fazer alongamento, um bom treino. Aqui está aqui. São bom personal te ajuda. O pessoal fala, vai fazer academia, mas não faça alongamento antes. Então, tem umas coisas assim. Não tem problema, né? O que você não pode fazer antes do treino de musculação é um alongamento vigoroso. Tá. Aquele alongamento mais passivo, com alguém alongando você, não é indicado, porque isso também gera microlesão de tecido muscular. Porque você, aquele negócio de pessoa empurrando, não dá, né? Não precisa. Agora, o treinamento, a constância do alongamento, inclusive, diminui risco de lesão muscular. De fato, padre,
Como que hoje em dia se faz o tratamento, tá? Não existe suplemento, tá? Porque não temos como modificar a qualidade de colágeno do corpo inteiro do paciente. Um bom fortalecimento muscular, um adequado fortalecimento exercício muscular, físico, físico, porém supervisionado. Ah, tá. Não dá Nunca. Tem que ser supervisionado por um bom Porque, tá vendo? Se você faz muito, você pode lesionar. Faz pouco, não adianta. Então, por isso tem que ter essa supervisão, né? Já pensou o paciente começar a fazer peito deitado? E aí cai. Ir até atrás? Então, porque a gente tem limite articular e amplitude em cada movimento que a gente for fazer. Então, o profissional de educação física, ele precisa entender qual que é esse limite articular, nesse caso, né? Trabalhar somente dentro desse limite. Porque quando passa do limite, o próprio nome já diz, passou do limite, você aumenta o risco de lesão de tecido. Interessante, né, Paulo? Sabe que uma coisa, eu na academia eu deito naquele banco para fazer o supino, depois eu não consigo levantar porque me dói aqui. Me dói aqui, ó. Vai fazer peitoral, tem que sair com a lombar machucada. Olha aqui, me dói aqui, olha aí. Vamos lá. Tratar seu próprio esgoto é sustentável e perfeitamente possível. É possível. É possível. Olha, eu vou falar, o Marco está aqui e ele tem, quando ele fala isso, a gente fala com autoridade, com lugar de fala, né? Porque a pousada trata o esgoto? Temos alguns tipos de tratamento de esgoto lá. É possível e é muito viável se tratar o esgoto localmente, né? É ideal que se faça isso localmente, não como em grandes cidades que se junte tudo isso. E mande para um rio isso é verdade. E acabe poluindo o meio ambiente, né? Então a gente consegue fazer isso localmente. Hoje, como é que trata o esgoto? Eu vou falar de alguns sistemas que eu tenho lá no Bioevoluir, né? Nós temos um dos sistemas chamado biodigestor. O biodigestor, tá. Ele recebe o que a gente chama de águas negras, que vem do vaso sanitário. Então a gente separa o que é água de vaso sanitário das outras águas. São tratamentos diferentes. Da cozinha, de patógenos, né? Então vamos no mais difícil, que é a água negra. Que é a água do vaso sanitário. Exatamente. Essa água vai para dentro do biodigestor. Basicamente é uma caixa de concreto onde essa água vai ficar no mínimo 48 horas agindo sobre bactérias anaeróbicas, que não existe presença de ar. Sim. Elas vão decompor, fazer a primeira decomposição desse material que chega líquido, né? Aí, após 48 horas, ela vai para um segundo sistema, que é a zona de raízes. Eu tenho plantas que vão estar ali. Que vão fazer a segunda etapa de filtragem, que é a chamada filtragem aeróbica, onde a raiz da planta vai injetar oxigênio nesse sistema e aí vai fazer um outro sistema de decomposição. A terceira etapa, eu mando para um lago onde eu tenho peixes e plantas aquáticas que vão fazer uma terceira etapa de filtragem. Nossa, que demais, gente! Nesse momento também recebe a luz do sol, bem importante para o sistema receber essa energia, né? E a partir daí eu posso fazer a irrigação do meu pomar com essa água. Durante o processo gera alguns subprodutos também. O primeiro subproduto é lá no biodigestor, onde gera biogás. O biogás, é verdade. E você aproveita esse biogás. Isso, a gente pode aproveitar tanto para gerar energia, quanto para levar para um fogão ou para um aquecimento de água, né? Isso. Então, é o primeiro subproduto que gera. O segundo subproduto, ali na zona de raízes, a gente coloca plantas que produzem também tanto matéria orgânica quanto frutas. Que é o caso da banana, taioba, a gente utiliza algumas plantas ali, que além de filtrar a água, ela também está gerando biomassa, gerando produtos ali. Que demais. E olha, o fogo do gás do biodigestor, ele não polui, porque ele é totalmente consumido, consumido. Né? Aquele fogo azul que não tem resíduo. O fogo vermelho, ele está deixando resíduo, está liberando CO2. Né? Mas o fogo do biodigestor não libera CO2, olha que interessante. Não. E aí a queima também já você consegue tratar esse biogás e não desperdiçar ele. Que demais isso. Olha, é engraçado. A gente fala de tratar se usava, ainda usa em muito lugar, tal da fossa séptica, né? Fossa séptica, que é uma maneira mais ecológica, de repente, de tratar também, né? Fossa séptica não, porque porque ela vai infiltrar, ela vai contaminar o solo. É verdade. Ela vai só infiltrar aquela água.
Só vai filtrar água. Ideal, hoje a gente tem materiais prontos que você consegue comprar. Esse biodigestor você consegue comprar pronto numa casa de material de construção. Sei. E por, em vez da fossa séptica, você utiliza o biodigestor. Que vai lhe dar um gás e vai lhe... Pelo volume numa casa, você não vai conseguir utilizar o gás. Mas pelo menos você não vai contaminar o solo. Contaminar, né? Já é Gente, que demais. Isso lá na pousada de vocês fazem toda... Nossos hóspedes podem ver na prática isso acontecendo. E o outro esgoto lá da gordura que sai da pia, daquelas coisas? Legal. A gente manda direto para a zona de raízes. Aí as próprias plantas já vão utilizar essa matéria orgânica que vai vir ali da cozinha ou de outras fontes, né? E aí a gente consegue já gerar biomassa. Eu falo da biomassa bastante porque nós temos agrofloresta lá na nossa pousada, né? Sim. O principal material que a gente tem que levar para a agrofloresta é biomassa, é o nutriente que a gente põe no solo. Eu não utilizo adubos químicos ou fertilizantes comprados. Não usa. Só usa coisa natural. Que vai, no próprio local a gente vai gerando essa biomassa, vai cortando e vai pondo no solo. Para que o solo vai criando vida natural, né? E aí... Que interessante. Nossa, muito bom. Interessante. Olha, nós vamos terminar o programa. Você sabe, quando a gente termina o programa, alguém tem que escolher uma música para a gente terminar o programa. Deixa eu ver quem vai escolher. Onde está? Não estou vendo aqui. Caiu perto de você, isso aqui, mas não peguei. Vamos ver. É a doutora Janine que vai escolher uma música pra gente terminar. Não, fala a música que você quer que a gente termine o programa. Vou falar, Tocando em Frente, eu conheci a Daniele hoje, o mês de conscientização do Parkinson, né? E ela tocou lindamente, superando o Parkinson. Acho que seria uma homenagem pra ela e a gente lembrar também. Olha aí que beleza, viu? Tocando em Frente, a gente termina hoje o programa. Eu já falei, essa música Tocando em Frente tem uma interpretação maravilhosa. Muito bom, né? Muito. Eu tô impressionado até agora. Olha o Luiz aí, ó. O Luiz tá bonito, né? Tá bonito mesmo. Aqui, olha, vamos lá. O pessoal tá participando com a gente aqui, depois eu faço as perguntas que o pessoal tá mandando aqui, mas vamos ver mais um aqui. Por que o risco de ter câncer aumenta com a idade? Por quê? Porque geralmente, uma vez eu ouvi falar uma pessoa falar assim, que provavelmente todo idoso de repente pode ter algum câncer. Sim, o principal fator de risco do câncer é a idade. A idade média de diagnóstico é 65 anos e junto com o envelhecimento a gente aumenta as chances de ter doenças. Né? Por quê? Depois vem falar que é melhor idade. Aqui, pelo amor de Deus, que melhor idade. Mas se a gente não se cuidar, se a gente não fizer uma boa poupança, por isso que a gente fala tanto de se cuidar em relação à alimentação, nosso ambiente, né? Isso tudo é uma poupança para você evitar. Então, existe esse risco aumentado mesmo depois dos 65 anos? A partir dos 65 anos, a gente aumenta a incidência de câncer e é muito frequente, cada vez mais, a gente vê idosos com mais de 1 ou 2 tumores, tá? Isso por causa do nosso sistema imune, que começa a falhar ao longo do processo de envelhecimento. A gente fica mais exposto a alterações por mutações no DNA, diversos fatores vão acumulando e facilitam mesmo o surgimento do câncer. A gente tem os tumores mais prevalentes nos idosos, que é câncer de mama. De mama. Câncer de próstata. Cólon, que é o intestino, e pulmão. E pulmão? Isso. E aquela coisa, mesmo que a pessoa não tenha fumado, não tenha tido essa coisa, o câncer de pulmão pode acontecer. Os fatores externos, a gente tem características diferentes. A gente tem fatores externos, que é o cigarro, não se alimentar bem, o sedentarismo, né, não fazer atividade física, são fatores ambientais que são modificáveis, que podem propiciar o câncer. Isso, o álcool, o cigarro, tudo isso, sedentarismo, né? O sedentarismo é um problema. É um dos principais, né? Porque o sistema imune vai lá para baixo. Vai lá para baixo. E aí facilita o surgimento de diversos tipos de tumores e outras doenças, né? Então, esses são os fatores modificáveis, porque o câncer, ele é multifatorial. É verdade. E temos condições genéticas hereditárias que passam para a família. Mas aí essas condições genéticas, ela nem espera a pessoa ficar muito velha, né? Ela já de repente aparece. Normalmente antes dos 65 anos. Os tumores associados à genética, à família mesmo, são tumores que são diagnosticados antes dos 65 Depois de 65 anos tá ligado mesmo à questão da idade. Hábitos. Agora eu vou fazer uma pergunta. E estilo de vida, não pode achar que não é só a idade, né? Porque a gente tem muitos idosos que envelhecem muito bem, porque se cuidaram, fizeram um processo de envelhecimento onde praticaram atividade física, se alimentaram bem, não beberam, não fumaram, e eles chegam na velhice bem.
com aquela que você falou, aquela reserva que foi feita ao longo da vida. Né? Agora, deixa eu perguntar um negócio que eu mais ou menos tenho acredito nessa teoria, não sei se está certo também. Mas o câncer no idoso, na pessoa mais idosa, ele é menos agressivo do que na pessoa mais jovem? Não. O câncer ele também é heterogêneo, tumores se comportam de forma diferente, tá? E o que vai fazer muita diferença, na verdade, é justamente essa poupança, né? Como a pessoa, se ela tem reserva funcional para enfrentar esse tumor, tá? Por que eu te pergunto isso? Pergunta bem ralé mesmo. Porque o câncer de desenvolvimento do câncer está ligado à multiplicação celular? É uma alteração do DNA, uma mutação. Mas é multiplicação. Isso, rápida das células. Rápida da célula. Muito bem. No idoso, as células não se multiplicam mais devagar? Ou não? Na verdade, o tempo inteiro nossas células se dividem. Isso é normal, isso é fisiológico. O que acontece no câncer é que a gente perde a capacidade de controlar essa rápida multiplicação. Porque as nossas células o tempo todo, isso faz parte do ciclo celular. Tem uma cadência para isso. Todos nós que estamos aqui. Por isso que a gente fala do sistema imune. Isso. O câncer, ele funciona como uma infecção. A gente não consegue combater uma infecção quando eu estou com o meu sistema imune, a minha imunidade boa. O câncer é da mesma forma. Quando a minha imunidade está lá embaixo, eu não consigo combater essa replicação celular e a doença surge. Aí o câncer aparece. Você não está tomando café? Tô na água aqui. Eu não acredito. Deixa eu ver, o doutor também não está tomando aguinha. Só nós? Nossa, eu estou me sentindo muito ultrajado. Meu Deus, vocês não tomaram café? Ó, ali é a nossa hora do café. É verdade, ela está lá atrás. Nossa hora do café fica extremamente irritada. Aborrecida. Vamos ver aqui. Praticar exercícios melhora metabolismo e reduz fome por alimentos ultraprocessados. É verdade? Nossa, tem muita coisa para falar sobre isso, vou tentar ser o mais sucinto possível. Fome por alimento processado, aquela vontade de comer coisa que não presta, né? É assim, o exercício físico, vamos falar ali da musculação e qualquer outra prática esportiva, ela faz com que o nosso corpo melhore a sensibilidade à insulina. Então, a nossa produção de insulina, ela aumenta a sua resistência com um consumo exacerbado, muito alto, de açúcar, por exemplo. E aí, a glicose que vem do açúcar, que entra no nosso sangue, com a resistência à insulina, ela aumenta o processo inflamatório do corpo, aumenta a gordura corporal e aí vai potencializar e aumentar outras doenças, né? O que o exercício físico faz? Ele vai sensibilizar essa insulina. A pessoa que pratica musculação, por exemplo, e ela vai depender da energia para contração muscular. A glicose vai precisar entrar no músculo para ter contração muscular, certo? E quando você faz isso com constância, essa glicose que vai entrar no seu corpo, ela não vai ser estocada em forma de gordura. Por quê? O músculo está sinalizando lá no seu cérebro. Olha, ele treinou ontem, gastou essa glicose e precisa de reposição. Então ela não vai virar gordura. Não vira gordura, porque o seu metabolismo vai começar a utilizar essa energia para contração muscular, desde que a pessoa esteja fazendo uma dieta para melhorar a parte metabólica e diminuir a resistência à insulina. Sim. Então o exercício físico ele vai melhorar esse perfil lipídico, vai melhorar a resistência à insulina e automaticamente o metabolismo vai ficar mais eficiente para o emagrecimento, tá? Por que vai reduzir a fome por alimentos ultraprocessados? Nós temos 2 hormônios responsáveis pelo controle da fome, que é a grelina e a leptina, né? E quando eles estão desregulados, quando a pessoa está num processo metabólico inflamado, por exemplo, você aumenta muito a produção de isso aumenta muito o seu apetite e você começa a comer mais. O exercício físico regula esses 2. Olha que interessante. Você vai ter o estímulo certo do seu apetite. E a hora que você estiver saciado, o outro vai falar, para, que já tá bom. Porque quando você está desregulado, aquele nunca vai falar para você, e você vai comendo. É um processo inflamatório que você tem, e aí o seu controle de saciedade, ele começa a se perder. Você não tem mais controle sobre isso, né? É por isso que a gente não consegue comer só um chocolatinho, você vai comer o pacote inteiro e por aí vai. É verdade. Qual que é o outro fato? A parte psicológica. O indivíduo começa a praticar exercício físico, ele fala, poxa, eu não vou comer isso. Eu estou praticando exercício, eu vou me manter na dieta.
Então, o fator fisiológico que vai alterar a produção desses hormônios acontece e o fator emocional e psicológico também. É verdade. Então, por isso que quando a gente fala, você vai começar a praticar exercício físico, começa a se alimentar melhor. Porque uma coisa vai levar a outra. Uma coisa puxa a outra. Mas você falou essa questão psicológica, a pessoa que começa a fazer uma atividade física, ela mesma fala assim, não, agora eu vou abandonar esses maus hábitos, né? Ela mesma fala, e às vezes nem é... Ela toma porque ela de repente vai falar, tô gastando dinheiro com isso, para eu não vou continuar comendo porcaria, né? Porque quando ela toma uma decisão, a maioria das pessoas toma uma decisão porque está incomodada com o sobrepeso, com a saúde, ou porque o médico orientou, você precisa praticar exercício, senão você vai desencadear isso, isso e isso. Então a pessoa começa realmente a treinar. E aí ela começa a ver resultado. E esse ciclo aí de hormônios, quando você vê esse resultado, ele já começa a regular, principalmente a serotonina. E aí a recompensa do exercício vem pela serotonina. Entendeu? Acho que um desafio muito para nós, acho que até para o brasileiro, que é cultural, a comida pra gente está associada ao prazer, né? A gente tem esse vínculo emocional com a comida. Quantas vezes a gente não fala... Mas eu só tenho esse prazer, você quer me tirar? Eu não tô te... Os outros eu não tenho, você vai querer me tirar isso também? Justamente isso que eu tô falando, né? Quando a gente tá estressado, a gente vê um brigadeiro, aquilo pra mim parece um abraço. Então a dificuldade é a gente conseguir controlar essa compulsão, porque muitas vezes a gente quer, na ansiedade, como você falou, por isso que é importante cuidar do psicológico mesmo, tentar entender, porque muitas vezes eu falo por mim, eu tô no processo de obesidade, tô tentando emagrecer faz muito tempo. E o meu desafio é não compensar na comida, porque às vezes a gente está estressado, você está com muitas demandas, o que a gente faz? Eu vou comer, eu preciso de uma comida que me aqueça hoje, né? Hoje eu quero aquele prato específico que me lembra da minha família, que me traz uma memória boa, né? Então a gente tem que aprender psicológico, como você falou mesmo. Isso é gatilho de fuga neurológico que a gente tem realmente para isso, para dar essa sensação de relaxamento, né? E esses impulsos, depois que você começa, eles vão cada vez aumentando mais. Mais com açúcar, né? Exatamente. O Rodolfo, a Marisa Oliveira falou assim, eu tive câncer com 78 anos de pulmão. Né? Ela está falando aqui com a gente. Né? E o Clênio Villanova perguntou para o Marcos da Bioevoluir, na pousada vocês praticam esporte? Qual o contato para agendarmos e reservarmos pedágio? Já vou falar o contato. Olha que beleza. Já vamos falar o contato ali. Tem que esporte que tem lá? Então, nós estamos em Garatá, né? Na beira da represa de Garatá. Nós praticamos wakeboard e wakeboard. Gente, muito chique mesmo. O contato da Bioevoluir é @Bioevoluir, né? No Instagram, @Bioevoluir. Lá dá para entrar, já fazer reserva, fazer tudo isso. Lá pelo nosso Instagram consegue ter acesso ao nosso site, que é o www.bioevoluir.com.br. As reservas são feitas lá pelo nosso site. Pronto. Olha aí que beleza. Olha aí. Vamos ver aqui, o que é permacultura e como essa técnica beneficia a natureza e as pessoas. Permacultura, o que é isso? Permacultura é uma ciência criada por 2 australianos que ensina como se ocupar ambientes naturais de forma sustentável a favor da natureza, utilizando a inteligência da natureza. Então, são técnicas de arquitetura, técnicas de agroecologia, de sustentabilidade, onde eles reúnem como se fosse um guia para você ocupar espaços. Então, técnicas de a limpeza da água, né, de tratamento da água. A construção nossa lá é feita toda com materiais naturais, que é chamado de bioconstrução. Então, a gente utiliza terra, bambu, madeira, tudo isso. Utiliza vidros reciclados, por exemplo. Você está brincando, não é possível? Isso de uma forma ecológica que fique bonito, né? Quem visita sai encantado da pousada, né? A própria construção da pousada é assim? Toda a pousada é feita de bioconstrução. São materiais naturais utilizados na construção. Pouquíssimo plástico, então. Quase não tem plástico. Plástico, zero, né? Zero. A gente utiliza um pouco de cimento ali para dar uma durabilidade, né? Que a gente utiliza coisas que são desenvolvidas pela construção civil, que são interessantes, a gente utiliza de uma forma ecológica, utilizando 10% do que uma construção normalmente utilizaria de cimento. Então, isso torna mais ecológico. Mesma questão, a aproveitação de luz, de sol, de tudo isso também. Tudo é estudado. A permacultura é justamente isso, ela faz análise geral do ambiente, né? Para poder você se planejar em como construir, em como gerar energia, em como gerar alimento
de uma forma sustentável, completando os ciclos naturais, né? Então, tudo tem um começo e um fim, devolvendo ao meio ambiente isso de uma forma tratada, né? Gente, isso sim é lidar com responsabilidade ecológica. Isso sim, porque a gente tem muito discurso de ecologia, muita gente fazendo discurso de ecologia. Mas pouca coisa na prática. Não, pouca coisa na prática. A primeira vez que eu estou vendo alguém chegar e apresentar, ó, porque todo mundo fala assim, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer, a gente já sabe que tem que fazer. Exatamente. E o Evoluir começou há 10 anos atrás, nasceu justamente da ideia de se pôr em prática tudo que a gente via de forma sustentável de se fazer, né? Então, como a gente vai deixar isso para o futuro, para os nossos filhos, o que a gente vai deixar de informação legal e de coisas que são um desenvolvimento ecológico. Você, a sua formação é administração de empresa. Eu sou administrador de empresa, tenho outras empresas também. A Bioevoluir não é a única empresa que eu administro, mas ela é que está focada aí na sustentabilidade, seria a Pousada. Então, porque também outra palavra que se fala demais é sustentabilidade, e fica só no discurso. Isso é um exemplo de que funciona, dá para fazer. É viável, você está fazendo lá, rentável, e rentável. rentável. É mais barato do que, de repente, você, de repente, usar outros recursos. Em termos financeiros, assim, para se construir, são equiparados porque você acaba gastando mais na mão de obra. Os materiais são mais baratos, a ideia é aproveitar os materiais locais, né, não comprar materiais, mas são processos que são mais demorados. Então, você acaba gastando mais tempo na mão de obra. Para você ter uma ideia, para a gente construir a pousada foram 7 anos. Antes de abrir ela. Foram 7 anos aprendendo e construindo. Nossa! Então, só após 7 anos que a gente abriu para funcionamento. Você sabe que a arquitetura antigamente tinha, os arquitetos, a arquitetura, né, tinha muito dessa coisa de aproveitar, muito dessa coisa da permacultura, aproveitar o que a natureza oferecia para construir. Né? Antigamente, um prédio, quando eu construí, ele pensava, o conforto acústico vai ser como? O recuo da rua, né? O sol vai bater desse lado, o sol vai bater. Hoje você não tem recuo, você não tem nada, porque isso tudo você faz artificialmente. O conforto acústico, você taca uma janela à prova de som. A luz, você não importa, porque você vai criar uma luz... Você põe um ar-condicionado. Põe um ar-condicionado. Então, não existe, antigamente os arquitetos ele pensava, né? Dá uma olhada aqui andando com um olhar mais de arquitetura, andando em São Paulo, em Higienópolis, você vai ver os prédios, tinha essa coisa, eles eram recuados, tinha planta no frente, tinha o quarto geralmente era feito não para a rua, mas do lado, né? Tudo essa coisa. E hoje, artificialmente, você faz qualquer coisa, né? Os prédios hoje em São Paulo não tem mais recuo, eles estão na rua. Você sai e já bota o pé na rua, né? Ficou restrito, né? Então, acaba que... É verdade. Você não consegue explorar. Interessante. Vamos ver aqui, ó. Lesão acromioclavicular. O que é a dor persistente, no nome do Lucas Lima. Jesus, esse menino ainda toca violino, coitado. Acho que já sempre... Toca. Ainda ele está ativo. Acromioclavicular. Perfeito, padre. Assim, primeiro, o que é a articulação acromioclavicular? Onde que fica essa articulação? Onde? Mostra aí. Aqui, por favor. Olha lá. A articulação do ombro é uma das articulações mais complexas do corpo. Isso aí, ó. Olha lá. A articulação acromioclavicular, ela une a clavícula... Aí é a clavícula. A escápula, tá? Escápula. A essa junta entre esse osso e esse outro daqui, a gente chama articulação acromioclavicular. Aquilo ali é o que é? Um osso ou é o que é um tendão? É o ligamento. O ligamento. Ligamento acromioclavicular. E que material é isso? O que é? Ligamento, tecido conjuntivo do próprio corpo, né? Tá. Então, ele está unindo a clavícula com a escápula. Essa partezinha daqui se chama o acrômio, por isso se chama... por isso chama acrômio. Clavicular. O que ele tem é o seguinte, tá? Ele tem um problema muito comum, é muito mais comum do que a hipermobilidade articular, muito mais comum, tá? E ele tem 3 principais causas. A principal causa é a idade, o envelhecimento, o esforço repetitivo, tá? Fazer a mesma coisa. E outra causa, genética. As 3 principais causas.
Dentro delas, a mais comum e o que a gente costuma ver no dia a dia é o esforço repetitivo. Aquele profissional, no caso, ele é um músico, né? Um músico de elite, de fato. Olha o movimento que ele faz. Isso aqui. Eu li um pouquinho da bibliografia dele desde os 8, 7 anos que ele faz. Nossa, mãe. Já não tem mais acrômio mais aí. Né? A articulação. Só que para ter uma articulação, a gente precisa que entre a clavícula e o acrômio tenha o quê? Cartilagem. Então, essa cartilagem praticamente... Já acabou. Acabou. Tem uma foto aqui um pouquinho mais exemplificadora, tá? Por exemplo, aqui, isso daqui é Mostra aí, mostra aí. É mais ou menos o que acontece. Ah, tá? aquilo ali, olha ali, ó. A clavícula e o acrômio. Porém, e aquilo no meio devia ter uma cartilagem. Devia ter uma cartilagem. E aí, sem cartilagem, aquilo tá batendo. Isso. Sem cartilagem, isso já vira o quê? Artrose. Artrose da articulação acromioclavicular. Por que ela é tão importante e relevante assim? Porque dores no ombro são muito incapacitantes. Com certeza ele não consegue fazer com total calma isso. Pentear o cabelo, isso aqui, levantar pegar alguma coisa. Faz isso aqui mais. São extremamente incapacitantes, doem muito. E hoje em dia, antigamente a medicina apresentava algumas limitações enquanto a tratamento. Hoje em dia se trata muito bem esse tipo de lesões com células-tronco. Antigamente só tinha a infiltração de corticóide, ácido hialurônico, que isso daí é medicina velha, ultrapassada. Para tratar esse tipo de doença, células-tronco. Mas me conta, doutor, dá para reconstruir com célula-tronco essa articulação? Que chama? Essa articulação? Dá. Os estudos mostram, tá? Que o tratamento com infiltração de células-tronco, na verdade, assim, a cartilagem que ele tinha no nascimento, né, que é uma cartilagem branquinha, azulada, nunca mais será igual. Nunca mais vai ter. Do jeito que Deus fez, nunca mais. Porém, as células-tronco, elas conseguem regenerar uma cartilagem mais rústica, mais resistente e um pouquinho amarronçada. Então, regenera sim. E o mais importante, a dor acaba. A dor, obviamente, como consequência disso, a dor... Doutor, não existe na medicina, não existe nada que tenha sido desenvolvido pela tecnologia, algo artificial para ser colocado ali que substitua uma cartilagem? Não existe ou não? Por enquanto, não tenho lido nada referente a isso. Tá? Hoje em dia, os tratamentos comuns, vamos falar assim, o que a maioria dos colegas oferece? Infiltração de corticóide e ácido hialurônico, a gente sabe que isso não dá certo. Obviamente, a dor vai tirar na hora. Na hora, a dor tá... Mas porém, depois é um mês só também. Exatamente, isso, exatamente. 20, 30 dias. Porém, o dano estrutural ainda está lá. Aí que entra a medicina regenerativa e mudou totalmente a partir da célula-tronco. A partir da célula-tronco. Do próprio paciente, tá? As células-tronco são tiradas do próprio paciente e ele vai reconstruir ali aquela parte do... E essa célula-tronco é aplicada naquele local? Aquele local. Quando a gente fala de células-tronco, estou me introduzindo num mundo gigantesco que a gente chama de ortobiológicos. Temos dentro dos ortobiológicos, a gente tem o PRP, que deve ter escutado falar, o plasma rico em plaquetas, e foi um dos primeiros produtos. Depois, os estudos viram que as células-tronco obtidas de outros lugares do corpo eram tão bons quanto, inclusive um pouco mais efetivas. Gente, que interessante. Artrose de joelho, artrose do quadril, tá? Em nossos 5 locais de atendimento, a gente cansou de tirar da fila da prótese muitos pacientes que já vinham com indicação, com cirurgia marcada. A gente falou, você já tentou de tudo? Não, já tentei, já passei com tal médico e nada certo. Tá? Dá mais uma chance de 3 meses. Então, eu ia perguntar, você começa um tratamento com célula-tronco? Sim. Quanto tempo dura o seu tratamento? Pelo fato de ser suas células, a diferença das drogas, elas não têm data de validade. Não, eu digo assim, para ela ficar boa, para regeneração, quanto tempo? Entre 2 meses e meio a 3. Isso é muito bom, A gente solicita... 3 meses é muito bom. O que eu falo sempre para os pacientes, eles vêm com um exame de ressonância, por exemplo, da articulação acromioclavicular, um exame do início, e eu solicito outro exame 3 meses após. E eu deixo sozinho o paciente comparar. Ele tinha lesões que agora ele não tem mais. É um mundo espetacular. Muito interessante, olha. Vamos ver aqui. Dor pós-atividade física, sinônimo de treino eficaz, é André Della Creche. A gente tem 2 interpretações para isso, tá? A gente gosta de sentir dor depois que treina, né? Eu não gosto, não. Também não. Eu fujo da dor. É uma reação fisiológica, é um processo inflamatório que acontece com o treinamento, tá? Então, vamos supor que a pessoa
começou a fazer a musculação ou começou a praticar alguma atividade física, aquele tecido ali muscular, ele não conhece ainda o estímulo. Né? E esse estímulo que você tem de contração vai causar microlesão, e essa microlesão gera essa dor pós-atividade física, que é um processo inflamatório. Nesse cenário que a pessoa está iniciando a musculação, está iniciando alguma prática esportiva, é normal. Você ficar ali 24, 48 horas. Normal. Mudou de treino, começou, é normal. Isso, trocou o treino também, mudou o estímulo. Fazia agachamento livre, foi fazer leg press 45, que são aparelhos diferentes. Isso. É estímulo diferente. Então você vai sentir um pouco de dor muscular, porque você mudou o estímulo de treino. Aí tudo bem. O que não pode acontecer, e que muitas vezes acontece, a pessoa viver a vida dela com dor, treinamento gerando dor. Isso com certeza passou do limite que o corpo dela suporta e sustenta. Por quê? Se você está treinando e esse processo inflamatório gerado pelo treino não recuperou em até 48 horas, alguma coisa está errada. Treinou demais ou descansou de menos. Interessante. Porque a falta da recuperação também mantém o processo inflamatório durante mais tempo. Por isso o descanso é importante. É importante. O descanso, quando a gente fala de descanso, ele tem a ver com o sono de qualidade e a quantidade de treino na semana. A pessoa ela tem que saber o limite de treino dela semanal, por exemplo. Não vai fazer musculação todos os dias em alta intensidade. Por quê? Você não consegue ter um processo de recuperação. Rodolfo, todo dia não dá certo, não. O Rodolfo tá bodybuilder, cara. Tá lá, todo dia. Eu fico falando, cresceu o bigode até. Vai treinar a perna. Ele falou, tô treinando. Eu falei, então tá bom. Então, a recuperação ela precisa ser calculada também. É por isso que existem os preparadores físicos, que a gente chama, no nosso meio, de periodização de treinamento. Tem que ter uma periodização para você dar tempo de recuperar. Porque o descanso você faz, onde teve essa microlesão, aquela coisa, onde teve a microlesão, ele precisa do descanso para fazer essa recuperação, né? Sim, se você, por exemplo, você falou, tá com dor no bíceps, dor muscular, você não pode estimular ele até que ele se recupere. Por quê? Tá acontecendo ali uma recuperação. É verdade. Você inflamou aquele músculo, então você não pode treinar ele de novo. Posso fazer perna? Pode, porque você não vai utilizar esse músculo novamente. Sei. Mas tem que respeitar, porque aí entra em outra área. Quem treina com muito processo inflamatório, aumenta o risco de lesão articular. Porque se o músculo não sustenta a carga de treinamento, quem vai sustentar? Quem vai sentir essa carga? É a articulação. Olha interessante. Então, dor o tempo todo não é. Não, tem que ter limite. Quero mandar um abraço agora e prometer à senhora minha oração, viu? Minha oração. Dona Loida Manzo. Dona Loida Manzo está nos assistindo agora. Eu sei que a senhora passou por um momento muito difícil ontem. E eu tenho certeza que seu filho, que agora está junto de Deus, encontrou a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. E a senhora, né, deixe Jesus ir curando, né, o coração da senhora e de toda a família, porque é uma dor muito grande. Uma dor muito grande. Uma dor tão grande que nós não temos humanamente uma explicação. A dor de uma mãe que perde um filho, né? É diferente da dor de perder um pai, de perder a mãe, de perder um irmão, mas a dor de uma mãe que perde um filho é muito, muito difícil mesmo. Então eu prometo à senhora as minhas orações e lembra, né, a gente vai celebrar domingo a grande vitória da vida sobre a morte. Jesus ressuscitando, ressuscita-nos a cada um, tá bom? Estou rezando para a senhora. Vamos ver aqui, tem mais uma aqui, né, Rodolfo? Vamos ver aqui. Câncer prevalente em idosos. Conheço sinais de mieloma múltiplo. O que é mieloma múltiplo? Mieloma múltiplo é um câncer hematológico. É um câncer hematológico? Isso, da medula óssea. E os principais sintomas são... Não é um câncer. Mas você não é leucemia, não é leucemia? Não, é diferente. É diferente da leucemia. Ele acontece dentro da medula óssea. Todos os nossos ossos, principalmente os ossos longos, a gente tem medula óssea, que produzem as nossas células sanguíneas. As hemácias, os nossos leucócitos. A medula do osso é que ele tem no meio do osso, o tutano do osso. Isso, dentro do osso. E aí pode acontecer dentro da medula óssea,
um câncer nos plasmócitos. E aí eles podem invadir os ossos, fazer lesões líticas, e aí um sintoma pode ser a dor, que o paciente tem várias lesões pequenininhas. E isso pode dar em todos os ossos? Todos os ossos do corpo. Normalmente o paciente procura por muito cansaço, dor no osso, alteração no exame de sangue, anemia, né? E eu tava falando, é um câncer muito comum em idosos? Ele é mais frequente nos idosos também, associado ao processo de envelhecimento, como a gente falou. Então, ele é muito frequente na população acima de 65 anos. E muitas vezes eles procuram o médico por dor, como eu falei, por cansaço, uma anemia, uma alteração no exame de sangue que não se sabe exatamente o que está acontecendo. E quando a gente vai investigar a fundo, a gente consegue diagnosticar. O tratamento é o tratamento convencional com quimioterapia? Isso, pode ter transplante, tem diversas estratégias de tratamento. Transplante de medula, aquele transplante de medula? Sim. Hoje em dia a gente evoluiu muito, a gente tem diversas estratégias direcionadas para o mieloma, com terapias-alvo, terapias novas, que antes não eram possíveis. Então isso aumentou muito a sobrevida. Doutora, mas é um câncer difícil de ser diagnosticado por causa das queixas? Porque o idoso vai se falar o quê? Ah, eu estou cansado, mas cansado é porque você está velhinho. Ah, mas eu estou com dor, mas a dor... Porque você tocou num ponto muito importante, né? É muito frequente todo mundo... Ah, é normal o idoso ter anemia. Não é normal. Não é normal, né? Não é normal ter anemia. Isso é uma coisa, já escutei isso. Ah, a pessoa mais velha sempre está anêmica. Não é normal. Não é, isso não é normal. Isso pode ser um mieloma, uma leucemia, pode ser um câncer de intestino, um câncer de cólon que está sangrando. É muito frequente isso, às vezes me angustia muito no meu consultório quando o paciente chega para mim com mais de 1 ano sangrando e quando a gente vai ver, nunca fez uma investigação e é um câncer de cólon que muitas vezes está avançado, né? E hoje em dia a gente evoluiu muito com as estratégias de tratamento. E a chance de cura de todos os tumores, seja hematológicos ou oncológicos mesmo, né, tumores sólidos, é o diagnóstico precoce. Então não é normal ter anemia. Isso é muito importante, gente. A pessoa mais velha fala, depois que eu fiquei velho, meu corpo não retém mais o ferro, então eu não tenho mais... Não, isso não é no certo. Inclusive, a gente precisa tratar, mesmo que não for um câncer, for uma deficiência nutricional, porque isso impacta na fadiga, na qualidade de vida desse indivíduo, né? Então, não é normal. A gente não pode subestimar isso e negligenciar essa questão da anemia. Acabou? Só uma pergunta, doutor Rabir, pode usar a célula-tronco para cartilagem do joelho? Com absoluta certeza, Paulo. Eu gosto de absoluta certeza. E aqui mais, ó... Ah, mas não tem mais, gente. Tem um monte de perguntas. Acabou o programa. Agora vamos lá. Música da doutora. Em frente. Ando devagar. Não. Porque já tive pressa. Olha que voz linda. Leva esse sorriso. A música é linda, né? A música é linda. Estou cantando, gente. Vamos lá. Quero dizer para vocês, muito obrigado, doutora Janine Capobianco. Muito obrigado por tantas informações. E atenção, você vai achar a doutora e seguir a doutora no Instagram, @doutora Janine, Janine Capobianco. Tá certo? Olha, ó. Geriatra oncológica. Muito obrigado, doutora. Obrigado mesmo. Doutor Omar, com o doutor Omar, acabaram as dores. Muito obrigado. E ó, eu quero que você siga o doutor Omar no Instagram dele para conhecer tantas técnicas e evoluções aí na medicina. @dr.omarmiranda .dor. É isso mesmo, né? @dr.omarmiranda.dor. Obrigado, doutor. Muito obrigado, viu? André, muito obrado. Eu que agradeço mais uma vez. Mais uma vez, obrigado pelo Whey Protein, que eu vou experimentar. E ó, o site do André, andredelacreche, 2 L's, hein, .com.br. E também o Instagram, @AndréDelacreche. 2 L's. Pode seguir, dúvida, o que precisar. Responde. Claro, com certeza. Tá bom. Estamos aí para isso. Tem que responder. Tem que responder. Marcos, muito bom. Olha aqui, ó, mais uma vez o pessoal está perguntando aqui. É bioevoluir.com.br. Lá dá para você fazer a reserva lá. Mas lá é para ficar ecológico mesmo, viu? Ecológico. Para se desconectar, né? Desconectar. Nem celular você devia deixar ter. Lá a gente não tem TV, só Wi-Fi, porque precisa ter comunicação, né? Guardar o telefone, né? @bioevoluir. Faz igual no White Lotus, lá eles tomam o celular da pessoa, você bota uma bolsa, ninguém usa o celular lá. Isso mesmo. Obrigado, viu? Muito obrigado. Acabou o programa, aumenta o som. De ser capaz de ser feliz, conhecer as manhas
manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar.